A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, servos e servas do Senhor Jesus. É com muita honra que eu recebo vocês aqui no meu canal, no nosso canal. E nós estamos no último vídeo, este é o último vídeo da nossa série Dons Espirituais e Ministeriais. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, nosso conteúdo, vou te pedir para que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu joinha aqui, dê o seu like, para podermos divulgar o Evangelho através do YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, a temática de hoje é, para finalizarmos esta série, a multiforme sabedoria de Deus. O texto está em Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 10, 1 Pedro 4, versículo 7 ao 10. Efésios 3, 8 ao 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis e incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4, 7 até o 10. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O texto e a mensagem focal desta lição, desta aula é: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. 3 são os objetivos. Primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos dons dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E terceiro, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Partindo desta premissa, vamos para o nosso primeiro tópico, que falaremos sobre os dons espirituais e ministeriais, que este primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, que são eles. Primeiro subtópico, os dons espirituais e ministeriais são diversos. Segundo, são amplos. Terceiro, são dádivas do Pai. Vamos lá, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dos dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores, como Romanos 12, versículos 6 ao 8, e 1 Coríntios 12, 28 ao 30, 1 Pedro 4, 10, 11 e Hebreus 2, 4, são dons da esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 ao 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Essas são a adversidade, ou as adversidades, ou diversidades. Segundo, são amplos. Os dons espirituais e ministeriais, eles são amplos, eles têm uma amplitude. Qual é? A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Terceiro, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são: letra A, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar
Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos uns aos outros e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Letra B. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Letra C. A dádiva do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. A síntese deste tópico fala-nos o seguinte: os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. Também este segundo tópico está dividido em 3 subtópicos, que são: primeiro subtópico, bons despenseiros dos ministérios divinos com sobriedade e vigilância. Segundo subtópico, com amor e hospitalidade. E terceiro subtópico, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Então vamos lá. Subtópico 1, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Segundo subtópico, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor do trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é a parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não crentes, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Vamos para o subtópico 3. O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dons espirituais e ministeriais. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos estão enquadrados nos dons espirituais. Dons de poder são eles: dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. Dons de expressão, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Esses são os dons espirituais. Agora, os dons ministeriais são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Pregando e ensinando ou administrando o corpo de Cristo, o bom despenseiro deve administrar com fidelidade, porque tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus.
Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, ou nos céus. Síntese do tópico 2. Os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Em virtude do fato de Paulo, apóstolo, e Pedro pertencerem aos crentes, ou os homens, que é antropos, pessoas, humanidade, deve considerá-los como servos de Cristo enviados por ele para ajudá-los. A Paulo, Apolo e Pedro são confiados os mistérios de Deus, que eram mistérios não revelados nos tempos do Antigo Testamento, mas que agora são revelados no Evangelho. A eles são confiados não para guardar ou proteger esses mistérios, mas para administrá-los a todos os crentes, porque eles têm esta responsabilidade. Exige-se que sejam fiéis, ou seja, eles têm de entregar-se à obra de disseminar o Evangelho, apesar das dificuldades e das consequências. Paulo foi incumbido pelo Senhor de administrar os segredos de Deus. Portanto, ele era responsável a Deus, não algum tribunal humano com suas limitações humanas, e certamente não aos coríntios que o estavam julgando ou examinando, investigando e até mesmo criticando. O capítulo 13 de 1 Coríntios é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor ou caridade de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Tópico 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro subtópico. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor. Buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Segundo subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, no capítulo 13, está entre os assuntos espirituais. Ali, o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Subtópico 3. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que os dos dons espirituais. Vamos para a síntese do tópico 3. Os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Paulo havia elogiado os coríntios a quem não faltava nenhum dom espiritual e lhes mostrado a necessidade de apreciar a variedade dos dons e a unidade do corpo.
Agora ele quer destacar o caminho mais excelente para exercer os dons, o caminho do amor. Ele não sugere que os dons sejam inferiores ao fruto do Espírito, nem quer dizer que os dons e as manifestações espirituais não sejam necessários se eles têm o amor. Embora o amor de Deus e o amor de Cristo sejam a fonte de nossa salvação e de tudo que Deus tem para nós, o amor não é chamado de dom espiritual. Tudo o que foi dito no capítulo 12 mostra que os dons são necessários para a vida e ministério cristãos. Mas em Cristo, ou em Corinto, melhor dizendo, mas em Corinto, eles precisavam de correção. Os dons eram genuínos, mas em Corinto, eles precisavam de correção. Os dons eram genuínos, mas os motivos dos crentes era tudo o que deviam ter e o que deviam ser. Ter o amor. Não nos esqueçamos de que Deus modelou este amor para nós, segundo sua pessoa e trabalho. Então vamos para a conclusão aqui. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. É a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que o possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Bom, chegamos aqui ao fim desta série. Muito obrigado por ter ficado até o final. Maratone aí, acompanhe todos os vídeos e seja edificado para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima série, que em breve estaremos aqui em outra temática, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Obrigado.